Olá, meus irmãos, a graça e a paz. Que bom estarmos aqui nesse encontro, nessa disciplina de arqueologia bíblica. E no encontro de hoje eu quero conversar com vocês sobre o valor da arqueologia naquilo que diz respeito à Bíblia. Então, a fim de ilustrar, né, a história da Bíblia, a arqueologia ela provê um testemunho secundário e confirmatório a toda a história da Bíblia desde os dias mais remotos. Importantes colaborações e fatos adicionais acerca de cada período bíblico têm sido descobertos até os dias atuais. Desde o período adâmico, passando pelo período patriarcal, cananeu, monárquico, da dupla monarquia, exílio, pós-exílico, seleucida, helenista, até o período romano. Então, da era dos patriarcas, né, nos chegaram descobertas em Ai, Siquém, Betel, Becseba, Gerar, Dotã e Jerusalém. Desse período, nos chegam os tablets de Luz e de Mari. Muitos itens da Bíblia tornaram-se mais claros por meio das descobertas arqueológicas. As bênçãos orais eram importantes, é claro, para Isaac, Jacó, Esaú. Basta nós fazermos uma leitura do livro dos Gênesis. Os tablets de Nuzi mostram que naquele tempo as bênçãos orais eram obrigatórias, tanto quanto as decisões de um tribunal. Porque Labão foi capaz de apontar para os seus netos e dizer: as filhas são minhas filhas, os filhos são os meus filhos. Esses mesmos tablets mostram que um avô exercia total controle sobre os seus netos. Olha que legal. O período cananita, né, é muito bem ilustrado e tem sido encontrado muitas ruínas e cidades e inúmeras escavações. E a partir do período da monarquia, mais de 40 reis, né, quer dizer, as condições de Israel na época deles, né, têm tido as suas histórias iluminadas pelas descobertas arqueológicas. Embora o Novo Testamento cubra um período histórico muito curto, grande tem sido a iluminação sobre as viagens de Paulo, bem como os lugares, pessoas e coisas mencionadas no livro de Atos dos Apóstolos. A arqueologia ela tem contribuído em diversas formas também para a compreensão da Bíblia, porque a gente consegue sublinhar a realidade da inspiração divina. A arqueologia ela tem provido providências, né, colaboradoras de exatidão dos relatos bíblicos, sendo um elemento que tem favorecido a inspiração divina. Nós temos percebido que a simples leitura da Bíblia, é claro, hoje ela pode ser verificada mediante a referência, né, de novas descobertas, né, que a cada dia ilustram mais e mais o texto bíblico. E aí eu destaco aí os papiros de Elefantina, né? Tem também, é claro, em 1901, foi encontrado o Código de Hammurabi. Nós temos aí os monumentos hititas encontrados no início do século XX, o túmulo de Tutankhamon, em 1922, o sarcófago de Airão de Biblos, a literatura épica e religiosa de Rajshamha, as cartas de Mari e as Óstraca de Laques, né? E além das grandes descobertas, né, que foi os manuscritos do Mar Morto, né? E encontrado lá nas cavernas de Qumran no ano de 1947. Então, isso é muito legal, que traz um valor apologético, né? E talvez isso é uma grande importância, porque os eruditos, ao encontrarem e tratarem desses documentos, sendo eles inspirados ou não, eles interessam pela exatidão do registro escrito. Eles querem saber se os povos e as cidades sobre as quais eles falam diante dos seus estudantes, ou sobre as quais escrevem, né, a uma audiência mais lata, realmente são históricos. Então, a arqueologia ela tem ajudado nisso, pois ela confere um meio de autenticar aquilo que afirma. Quanto ao valor exegético, o pregador, ao falar sobre a Bíblia, ela pode chamar a atenção de seus ouvintes com o maior sucesso se ele puder falar com conhecimento sobre o assunto, baseado, é claro, em informes extra-bíblicos que confirmam aquilo que a Bíblia assevera. Então, isso tem sido muito bom, porque a arqueologia, além de ela ser ilustrativa, ela tem sido também interpretativa, porque muitas questões bíblicas podem ser acuradamente interpretadas agora por meio da arqueologia. Em muitos lugares, a Bíblia ela permanece misteriosa, não havendo iluminação por parte da arqueologia. Um pequeno exemplo pode ser visto no caso de Moisés, acerca
daquilo que foi dito em sua idade avançada, né? Não se escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. A palavra ali traduzida por vigor pode se referir-se aos dentes, né? Conforme se vê na Vulgata Latina. Porém, os tablets de Hamshamihá mostram que o vocábulo em questão tem um sentido de vigor natural, ou seja, força. O que decide é a questão, o que decide, no caso, da questão da interpretação. Então, essas descobertas de material helenista, ela tem ilustrado, né, o vocabulário do Novo Testamento no grego koiné, em contraste ao grego clássico. Isso tem determinado muitos casos de interpretação. Então, a descoberta, né, através da arqueologia de antigos manuscritos, ela tem possibilitado a compilação de um texto bíblico mais acurado daquilo que nós teríamos tido encontrado há 100 anos atrás. Bem, hoje nós temos lidado com algumas descobertas arqueológicas, né? E o resultado prático de toda a pesquisa arqueológica realizada nas terras bíblicas, ela pode ser medida por um grande número de descobertas e pela relevância de tais achados. Na verdade, são centenas de referências importantes, dezenas de cidades, centenas de objetos arqueológicos já foram desenterrados e estudados. E eu quero apresentar algumas descobertas nos últimos 200 anos e também a sua importância para o estudo das Escrituras. Temos as cartas de Amarna, que são 380 cartas em acadiano entre cananeus e egípcios, que falam sobre a Palestina no século XIV a.C. É claro, eu tenho que citar aqui os manuscritos do Mar Morto, que são as cópias mais antigas do Antigo Testamento. 1000 anos mais antigas do que as que estavam disponíveis para nós. Então, ali estão bem preservados, né, em relação ao texto massorético, que é datado entre 200 anos e 100 anos, 200 anos antes de Cristo a 100 anos depois de Cristo. E o manuscrito do Mar Morto foi encontrado nos anos ali de 47 e 48, agora do século XX, em 11 cavernas da região de Qumran, no deserto da Judéia. E o que continha, né, esses manuscritos? Bem, cópias integrais e algumas parciais de todos os livros canônicos do Antigo Testamento, com exceção de Esther, comentário das Escrituras, material dos livros apócrifos e pseudos epígrafes do período interbíblico. Isso é muito legal. Manuscritos das regras e doutrinas da seita, né, que era a espera de 2 messias, um circulário religioso, a esperança do juízo divino iminente sobre os ímpios. Foi encontrado também textos sobre outros assuntos, como o rolo do templo e o tesouro oculto, né, descrito num rolo de cobre. Outros manuscritos do Antigo Testamento, e aí destaca-se aí, é claro, já saindo de Qumran, é o Códice Cairense, né, descoberto em 1890, contendo grande parte de manuscritos, né, da Bíblia hebraica, o papiro de Nash, descoberto em 1902, contendo alguns versículos de Êxodo e também Deuteronômio. Nós temos as tábuas de Eblá, né, que são 17.000 tábuas, né, em hebrita, que trazem luz sobre a vida dos patriarcas. Foi encontrado na Síria. Temos as cartas de Mari, mais de 20.000 tábuas em acadiano, do século XVIII a.C., e ali tem costumes e informações detalhadas da época patriarcal, encontradas em 1933, o Código Hammurabi, muito conhecido, né, que era o Código das Leis Babilônicas, que apresenta paralelos com a lei mosaica, a Pedra de Roseta, encontrada no Egito e trouxe ele para a historiografia, né, uma oportunidade de decifrar o egípcio antigo, a cultura e a língua de Ugarit, as tábuas de Ras-Shamra, né, cerca de 1.400 tábuas em ugarítico, que é uma língua próxima ao hebraico bíblico, e trouxe muita luz essa descoberta sobre a religião e a literatura cananita e também sobre a poesia hebraica. Temos o encontro também a descoberta do rochedo de Berristum, que foi um achado fundamental para decifrar a língua babilônica.
E entre outras culturas, entre outras descobertas, né, como cidades, culturas e línguas acadianas, o calendário de Géser, a epopeia de Gilgamés, a Enuma Elish, o prisma de Senaqueribe, né, e também é importante porque ele descreve o cerco assírio de Senaqueribe e a Jerusalém no ano de 701 a.C. Então, confirma a história bíblica da resistência do rei Ezequias. Isso é muito legal. Temos as tábuas de Luze, a inscrição de Mesa, a inscrição de Siloé, né, que comemora, inclusive, a inscrição de Siloé, a conclusão do túnel de Ezequias, que é um exemplo importante do hebraico da época, a estela de Merneptah, a cidade de Laquis e as cartas encontradas em suas cidades, os papiros do Novo Testamento, né, tem aqueles fragmentos de John Rylands, e vários outros textos, né, que têm sido encontrados até os dias atuais. Então, são muitos achados ali arqueológicos que têm contribuído para a nossa compreensão nesses dias. Inclusive, opa, meu telefone está tocando aqui, às vezes acontece isso. Temos aí os papiros de Bild, né, que contém a maioria dos textos ali do Novo Testamento, há cerca de 250 depois de Cristo. Temos os papiros de Bodmer, temos os pergaminhos do Novo Testamento, temos também Cafarnaum e a sua sinagoga, que é um grande sítio arqueológico à margem noroeste do lago da Galileia, e é destacado no Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos, e Flávio José também o menciona na sua obra. Temos a Cesareia Marítima, a inscrição de Erasto, o tanque de Betesda em Jerusalém. Então, é uma vasta gama de achados arqueológicos, né, pertinentes ao mundo bíblico, que, sem dúvida, trouxe muita informação importante a respeito das narrativas sagradas do mundo judaico-cristão. Algumas conclusões são inequívocas e merecem destaque. Então, a arqueologia revelou que o Israel bíblico pertenceu ao mundo semítico, com o qual tinha muitas semelhanças linguísticas e culturais. Então, a compreensão desse universo permite um entendimento mais correto do Antigo Testamento. A arqueologia comprovou em muito a historicidade bíblica. Dezenas de lugares e fatos anteriormente contestados pelos críticos céticos foram mais do que comprovados pela pesquisa arqueológica. E me recordo das palavras do naturalista Werner Keller: a Bíblia tinha razão. O estudo da arqueologia não resolveu dificuldades bíblicas, né? Todo achado arqueológico, é claro, exige interpretação. Além disso, há dificuldades ainda não resolvidas, né? E que não foram satisfatórias, né? Como os casos de Jericó e também a cidade de Ai. Os achados arqueológicos desmontaram o historicismo bíblico. Então, o liberalismo clássico e o antissemitismo, que influenciaram muito a literatura crítica do século XIX, os paralelos entre a literatura babilônica e hitita dos séculos 18 e 17 a.C., e também o Pentateuco, foram confirmados pela arqueologia. A arqueologia trouxe muita luz sobre a preservação da Bíblia. Centenas de manuscritos confirmaram que o texto bíblico foi mais preservado do que qualquer outro documento antigo da humanidade. E o Mar Morto é uma prova disso. Então, eu quero encerrar aqui, né, esse nosso encontro nessa disciplina, uma disciplina prazerosa, é claro, não é a mais importante no curso de teologia, mas traz elucidações e nos traz confiança de tratar não apenas o texto bíblico, mas toda a história, né, dos povos antigos e dos povos bíblicos de uma forma séria, porque não é apenas um relato bíblico num campo da fé, mas hoje nós temos uma comprovação científica de tudo aquilo que a Bíblia falou de fato é verdade. Então, eu quero agradecer a sua participação nesse nosso encontro, que você continue estudando, que você continue se preparando, né, nesse seu curso teológico, e que o Senhor te abençoe em todo o tempo. Um forte abraço e foi muito bom estar com vocês aqui nesse nosso encontro.